Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, eu sou o Patrick e a gente está gravando uma série sobre render, onde eu explico como que eu fiz esse render aqui no Marmoset. Então, essa aqui é a nossa última aula, onde eu vou falar sobre as luzes, sobre as configurações do render e da câmera. Então, caso você também esteja caindo de paraquedas. Lembrando que esse modelo aqui eu tenho um curso dele lá na Udemy disponível e está aqui na descrição do link também. Então, para você que também está querendo aprender ZBrush, está querendo aprender mais sobre modelagem, confere esse curso que ele está bem completinho. Ele tem hard surface, tem modelagem orgânica, tem de tudo um pouco, muitas ferramentas. Então, bora para o nosso assunto do momento, né? Então bora lá. Nos vídeos anteriores eu mostrei como é que a gente importa os materiais e como que a gente faz as configurações aqui principais de cada material, né? Só lembrando, a gente tem o normal map, a cor, que é o albedo, a gente tem a reflexidade do material e também aqui a gente tem o roughness, que é a microsurface, é a rugosidade do material, se eu posso dizer assim, é o quão molhado ele parece, né? E a gente também tem um efeito aqui de pele, que é que está aqui em Transmission, que é o Subsurface Scattering, tá? Esses são as principais coisas que a gente faz aqui no material. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é bom a gente configurar é aqui dentro do render. A gente pode ir e voltar, claro, você vai experimentando, né? Porque o render que você quer é muito provável que seja diferente do render que eu tenho aqui. Mas entendendo os princípios, você consegue se organizar. Então vamos lá. Ó. Aqui em render, eu vou ter já algumas opções. Se você, deixa eu fechar tudo aqui, que provavelmente vai vir fechado para você. Ok. Então, você abriu o render e vem aqui em Ray Tracing. O que é o Ray Tracing? Né? Ele permite um cálculo de luz mais real, né? Mais próximo do real. Então, ele vai dar efeitos diferentes. Por exemplo, o Subsurface, que a gente usa aqui para dar um efeito de pele e translucidez nas coisas. Se a gente tem o Ray Tracing habilitado, ele vai calcular de uma forma mais precisa, mais real e vai funcionar melhor. Então, você pode ativar aqui o Ray Tracing. Dependendo da sua placa, ele vai demorar ou ser mais rápido. Eu estou usando uma 4060, só para você ter uma referência. Ah, Então aqui em Ray Tracing você pode habilitar ou não, é Ctrl R o atalho. Aqui em qualidade você pode colocar em Draft, que ele também deixa ali uma visualização mais dura das luzes e tal. E talvez seja melhor para você trabalhar. Tem o iframe, tem o ele sem textura, ele cinza, né? Ele gray aqui também, em qualidade de e os render pairs são ali os mapas, né? Se você quer, por exemplo, o normals, ele dá o render aqui com os normals. Só para vocês saberem que tem algumas configurações aí. Então, Ray Tracing ligado, eu deixo aqui em 3, Samples 256 tá bom. Quanto mais você coloca esses perfis, mais demorado ele vai ser. Aqui o denoise eu coloquei para ser pela minha GPU e não pela CPU, porque a minha GPU é mais forte que a minha CPU, né? Aqui é a força do denoise, que é esses. Você vê que ele tem um farelinho aqui na imagem. Isso aqui é o denoise. Ele vai, conforme a imagem está parada, ele vai calculando, 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 até que ele fica com a imagem 100%. Ó, se eu aumento a força, ele faz um tipo de um blur ali, né? E se eu tiro aqui o denoise, ele vai ficar mesmo com o cálculo das bolinhas.
Mas essas configurações aqui não são nada demais. Aí tem sombras, oclusão, isso não precisa mexer, né? Eu também não tenho mapa de oclusão, mas, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ele vai gerar um pouquinho mais de ambient occlusion, né? Mas isso aqui quase não dá para perceber, pelo menos nesse modelo. São os mapas, tá? Isso aqui não precisa mexer em nada. Eu não mexi em nada disso para esse render. Então, basicamente aqui em render, a gente mexe ali no output, é, na qualidade, né, o número de luzes, quantas vezes ele vai rebater, né, esse bounces aqui, quantas vezes ele bate, a luz bate, volta, bate, volta, bate, volta. Quanto mais, um render melhor, mas tá ótimo ali em 3 já. E importante é o output, que é onde a gente configura, onde você vai salvar. Então, aqui você consegue configurar a resolução e aqui a pasta onde ele salva, tá? Aqui é transparência, se ele tiver fundo preto, né? Ele vai, ele vai renderizar em PNG praticamente. Tem aqui o formato que você consegue colocar. E se aqui ele vai, quando você salvar, ele vai salvar em cima de um arquivo anterior. E aqui as mesmas configurações para vídeo, não tem muito segredo. Aqui é a câmera, eu só tenho uma câmera, então é a main camera, tá aqui, ó. Main camera, main camera. Quando eu der o render, ele vai fazer nessa câmera aqui. Isso aqui também não é interessante pra gente, não tem nada demais, a gente não tem uma composição, nada do tipo, é só um modelo. E aqui se você quer usar marca d'água, né? Do Marmoset aqui, ó. Aí você configura aqui certinho. Eu nunca uso isso, sempre acho que mais atrapalha do que ajuda. Então em render não tem muito segredo. Agora aqui em câmera, né? A gente já tem outros parâmetros. Então, ó, aqui é se eu movimento a câmera, você vê que mexe tudo ali. Eu costumo focalizar, né? Eu coloco, por exemplo, eu seleciono aqui o modelo, ó, o Kratos. Aí eu dou um Ctrl F, ó, ele vai centralizar o que eu quero. Se eu pegar só a espada, ele já centraliza ali na espada. O que é importante aqui? Não, aqui não precisa mexer em nada, é só as informações. Se você quiser usar parâmetros exatos, você consegue usar por aqui. Aqui, se seu modelo ter alguma animação, né? Às vezes você fez uma animação e você quer ele, então essa parte aqui eu não vou falar sobre, mas você consegue deixar algum preset de animação rodando aqui em looping, né? Mas ali eu cliquei na tool sem querer. Mas vamos lá. Tem os controles do Transform. Aqui são os controles, eu sempre deixo em alto. Aqui são mais settings, né, de como você pode controlar a câmera. Os limites da viewport. Isso também a gente não vai mexer, não é necessário. O que é bom a gente mexer aqui é na perspectiva, aqui essa milimetragem da câmera. Isso, se a câmera é para perto, para longe. Então, deixa em 100 que você não vai ter distorção. Mas, por exemplo, se eu mudo aqui para 35 e eu dou zoom, olha o que acontece. Quando eu aproximo do boneco, ele, ele gera uma distorção chatinha. Então, você pode vir, você pode ir na câmera e deixa em 100 para não ter problema com distorção. Tá bom? Foco, se você quiser pôr foco, aí você põe como qualquer um dos dois. E se você clicar com o botão do meio do mouse, ele vai dar um foco no que você está clicando. Mas aqui você controla os parâmetros do foco, não tem muito segredo também.
Se você conhece de câmera, você vai ter facilidade nisso. Nesse render eu não estou usando foco, então desabilitado. O flare é aquela luz quando você está com a lente da câmera apontada para a luz. Eu não tenho isso aqui, então não está acontecendo nada. Motion blur é quando você tem movimento, né? Então ele vai dar um motion, um efeito de blur no movimento. E aqui é distorção cromática, que isso aqui é legal a gente mexer aqui, ó. A gente tem esse efeito aqui na aberração cromática. A gente também consegue mexer aqui quais são os valores que vai acontecer na aberração cromática e tal. É legal de brincar com isso. Então, aqui eu quero o vermelho saindo um pouquinho. Mas, ó, lembrando, isso aqui tem que ser assim muito suave. Você tem que começar a sentir. Não vai exagerar porque vai perder foco, vai ficar feio, tá? Mas, ó, bem de levinho mesmo. Já funciona bem. Então, aqui em lente, né? É onde você tem os efeitos da lente da câmera. Pós-efeito, você consegue mexer em vários parâmetros por aqui, parecido com o do Photoshop, então você consegue mexer em saturação e várias outras coisas ali, já dando um tratamento da imagem aqui. Por exemplo, o contraste, eu quero um contraste pesado, ou um contraste claro, né, saturação, tudo isso você consegue já mexer aqui. Ei, meu pai, deixa eu colocar em zero. Não, é em um. Meio é um. É um. O normal é um. Um é o parâmetro normal. Assim, aí você vai configurando aí para o que for melhor para o seu projeto, né? E aqui você tem alguns presets também, já, já do próprio software. Sharpen, ele deixa um pouco mais nítido, né? Mas não exagere, porque senão fica feio também, ó. Fica muito marcado, mas sem você parece que está vendo a imagem com blur, né? Então vai sentindo ali onde fica bom, ó, 0,7, acho que 0,6, tá bom, funciona já. O Sharpen, esse efeito. O Blur é esse efeito aqui. O Bloom, né? Eu falei Blur. Ele é semelhante com o outro do Aberração Cromática. Coloca só um pouquinho dele, só para dar uma sensaçãozinha ali, ó, que a luz tá pegando, mas é muito suave também, não vai exagerar, que senão vai ficar feio. Vinheta é aquela borda preta ou branca, né? Se você inverte ali a cor. Ele é legal também, dependendo do momento, ó. Dá um pouquinho de foco, né, na imagem. Também depende do momento. E aqui é um filtro esse filtro aqui. Ele também é outra coisa, coloca assim um nada disso, tá? E são coisas que você, por exemplo, poderia fazer o render e depois gerar no Photoshop. Eu acho que você tem um pouco mais de controle o software aqui do que esse software do Marmos. Então, tem esses parâmetros, tá, da câmera. São todos os parâmetros aqui que a gente tem. Isso para câmera. Agora eu vou colocar esse shadow aqui, ó, o shadow getter. Ele é o que gera esse rebatimento. Eu só tenho que achar onde ele tá, né? Ele deve estar aqui em luzes. São as luzes que eu tenho.
Ó, ele tá aqui. Era pra ele estar junto de luzes, né? Ó, ele tá aqui, ó, Shadow Catcher. Eu vou tirar ele. É ele que dá esse efeito como se tivesse um chão ali, né? E como é que você adiciona ele? Você vem aqui em cena, adicionar objeto, e aí você coloca aqui, ó, Shadow Catcher, que é esse carinha que tá aqui. Aí clicando nele, ele vai ter as configurações próprias. Você habilita o Sky Shadow, Edge Fade e principalmente esse aqui, ó, Indirect Shadow. Esse que dá esse efeito legal na nossa imagem. Aí você controla o specular, o quão que ele vai brilhar ou não, né? Caso você tenha algum mapa e tal. E é isso. Então a gente viu aqui esses menus, já tem uma ideia de como eles funcionam. Deixa eu colocar aqui no cantinho esse menu. Tá. Então, ó, nisso aqui a gente não vai mexer, pode pôr cadeado para não atrapalhar. De repente você está mexendo aí e sem querer esbarra, né? Põe cadeado no que você não quer mexer, acidentalmente. Igual render, pô, não vou mexer mais nem na câmera, por exemplo. Coloca o cadeado. Aí eu tenho as luzes do software e tenho. Essas são as luzes próprias que eu coloquei para cada um. Eu vou tirar aqui momentaneamente o render do Ray Tracing para ficar mais fácil de visualizar. Então, lembra que eu tinha falado que a gente tem essa luz Sky? Como é que ela funciona? Ela é uma luz que é uma foto em 360 e a gente tem, ela se chama HDI, HDRI, essas imagens. E ele é uma luz que ela já é panorâmica, que é muito legal. Ah, para ver a câmera não consigo. Então, ó, a gente consegue, só com essa luz, já ter efeitos muito legais de iluminação. Ele tem aqui no próprio software, você consegue clicando aqui, ó, adicionar mais luzes, e aí você controla aqui, ó, o brilho do mundo, né, em geral, e aqui Child são as luzes pequenininhas que eu acabei de colocar. Por exemplo, ó, Shift botão direito, eu consigo já mudar aqui, ó. Parece que tá numa luz, tá no sol e tal. Aqui são as luzes que eu adicionei. Aqui é o Sky, né? Aqui fica sem luz alguma. E a gente consegue mudar aqui, se a gente clica em imagem, é, em library, ele vai para a biblioteca do Marmos, mas tem um site que eu vou deixar na descrição que a gente consegue baixar vários HDRIs. Aí você só upa aqui e vai ser feliz, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho um segundo que eu coloquei. Olha como já muda completamente assim a iluminação, né? Então, tem essa forma de iluminar aqui, que ela é prática também para ver um ter um preview, você sentir um pouco, fazer experimentações de luz e tal. Mas é claro que uma luz mais correta você precisa mexer e colocar uma por uma. Aí você, em cada luz, você vai ter a opção do Cast Shadow, mexer na temperatura dela, a força dela, a cor da luz e aqui o tipo de luz. Direcional é luz, é tipo luz do sol, né? Spot você coloca de forma individual o ângulo e o omni também, que é uma luz mais um outro tipo de luz. Spot Sharpness você controla o quão essa luz vai gerar sombras duras ou soft, né? E também a direção dela. Isso também a gente controla com o tamanho da luz, tá? Se é uma luz muito grande,
ele vai gerar sombras cada vez mais suaves. E uma luz pequena, ele vai gerar sombras ali bem nítidas, bem cortadas. Vamos subir aqui, cadê? Ó, vamos ver aqui como é que tá com o nosso Ray Tracing habilitado. Ó, eu vou clicar aqui ó, em Render, Viewport. Ele vai renderizar exatamente o que eu estou vendo aqui. Lá naquela pastinha que a gente já salvou anteriormente. Ó, você tá vendo? A minha luz aqui tá muito forte, não tá legal, né? Tá estranho. Ela precisa ser uma luz mais suave. Ele tá num sol assim, uma fornalha muito estridente. Mas ó que legal. Até mesmo se você for ilustrador e você às vezes quer gerar sua própria referência, cara, isso aqui é muito sensacional. Olha como ele gera de forma muito consistente essa sensação aqui no tecido, né? Ele tá com um pouco do subsurface scattering, o tecido, por isso que ele tá vazando um pouco, né? Mas olha que legal a qualidade que a gente tem, né, no render, e de uma forma muito rápida, muito fácil de experimentar. Ó, se a luz está muito forte, por exemplo, ó, aqui a luz já está, acredito que ela já está num ponto muito melhor que a outra. Ó, eu tô só com essa luz aqui agora. Essa aqui eu posso deletar. Ó, já está muito mais agradável. E se a gente coloca no outra visão, ó como muda, né? Com o Ray Tracing. Todos esse rebatimento, né, da luz, ó, esse calor, né? Ó, como acontece o rebatimento e tal. Realmente é muito melhor com o Ray Tracing habilitado. É claro que tem tipos e tipos de render. Não que não dê para fazer coisas legais com o outro, dá sim. E, bom, uma coisa legal que eu quero mostrar que a gente pode fazer é vir aqui em File, Export, você vem aqui no Viewer, né? E aí você vai lá colocar o nome do seu projeto aqui, eu vou colocar teste, ah, teste aula, vai, teste aula. Vou lá na minha pastinha, projetos, curso Creators, Marmoset, ó, vou salvar aqui, curso A, salvar, coloca para exportar. Então, pessoal, eu fiz aqui eu exportei, né, aquela peça e olha que legal. É, ele tá com uns defeitinhos aqui, é algum bug, né, que ele não renderizou o material, ele veio com esse metal estranho, mas não tem problema. Isso aqui é onde o ZBrush fez o corte, né, onde ele fez assim. Às vezes ele aparece ali, ó, ó que estranho. O ZBrush ele fez o corte num lugar muito ruim. Mas isso aqui é muito legal para você visualizar o seu modelo, né? Você baixa o Marmoset Viewer, né? Viewer não, né? Viewer. E você consegue ter essa visualização do seu modelo com câmeras em tempo real e experimentar e ver o modelo, sentir se está funcionando, né? Isso é muito bom, é muito legal mesmo. É, façam isso com o modelo de vocês, testem materiais, luz. Lembrando que a luz que está aqui, essa luz que gira, é a luz do Sky, tá? É essa luz aqui do Sky. É, se a gente colocar qualquer uma dessas luzes, ele vai ficar fixa. É luzes mesmo, né? Spots de luz. Ele vai ficar como de uma forma fixa. Então, lembrando que em esportes você faz aquele preview muito legal. Bom, como o vídeo está um pouquinho longo, eu vou fazer mais um vídeo, que vai ser o último vídeo da nossa série, porém eu vou continuar gravando daqui